Deus seja louvado nessa manhã. Amém. Eu vou meditar alguns minutos uma palavra de Deus. E essa palavra hoje está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15. Aleluia. Diz assim: Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Palavra de Deus. Senhor, aqui damos a honra, damos a glória e o louvor. Espírito Santo, te convido para dar inspiração da tua palavra, no nome de Jesus Cristo, e fale os nossos corações, no nome de Jesus. Que a tua presença seja conosco nesse momento, para nos ensinar, para nos conduzir, para nos guiar. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Amém. Ou melhor, a importância da presença de Deus nas nossas vidas. E eu me baseei nesse texto porque nós sabemos que Deus, ele faz uma promessa ao povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que chega um tempo que Deus decide cumprir a promessa, que ia levar o povo para a terra prometida. E Deus decide levantar, chamar um homem, que é Moisés, para conduzir o povo até a terra prometida. Aleluia. E nesse texto que nós estamos a ver, nós vemos Moisés rogando a presença de Deus, ou pedindo a presença de Deus, declarando que se a presença do Senhor não for com ele, que não adiantava Deus lhes fazer subir daquele lugar. E nós conseguimos olhar para essa situação e perceber o quanto Moisés deu importância, valorizou a presença do Senhor. Ele sabia que era Deus que fez a promessa ao povo de Israel. Ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo, toda manifestação que ocorreu, era a presença de Deus, que era tudo pela mão do Senhor. Então ele compreendeu que sem a presença de Deus não adiantava. Era como se ele estivesse a dizer: Senhor, sem a tua presença não adianta me dar nada, não adianta me levar a lugar nenhum. Porque mais do que qualquer lugar, mais do que qualquer coisa, mais do que a promessa, é a tua presença. Aleluia. É a tua presença, Senhor. Se ela não for conosco, não nos adianta, não adianta nos fazer subir desse lugar. Moisés, ele reconheceu isso. Aleluia. Moisés sabia que era a presença de Deus em Israel que havia separado este povo de todas as outras nações. E nós que somos crentes, que somos cristãos, seguidores de Cristo, reconhecemos que a presença de Deus é que faz diferença entre nós e os ímpios. É a presença de Deus em nós. Aleluia. É a presença de Deus que nos torna diferente de outros povos. E Moisés, ele reconheceu isso, que era a presença de Deus que fazia maravilha, era a presença de Deus que abriu o mar, era a presença de Deus que fez tantas maravilhas lá no Egito, era a presença do Senhor. E ele disse: não, Senhor, sem a tua presença eu não quero terra, eu não quero chegar na terra prometida sem a tua presença. E hoje eu quero trazer essa palavra para nós e dizer: será que nós podemos dizer: Senhor, sem a tua presença não adianta. Sem a tua presença não adianta me colocar naquele lugar em que eu pretendo. Não adianta. Será que nós podemos parar? Fazer uma reflexão e compreender que sem a presença dele nas nossas vidas, nós não somos nada.
Se nós temos algum valor, se valemos alguma coisa, é por conta da presença dele. A Bíblia vai dizer que ele nos amou com um amor grande, um amor incomparável. Morreu na cruz por causa de nós. Estávamos condenados ao pecado, estávamos condenados a uma vida de fracasso. Mas ele morreu por nós naquela cruz, declarando a nós o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia nas nossas vidas. E mais do que tudo que nós podemos ter, nós precisamos da presença dele. Vamos deixar de buscar coisas, deixar de buscar sinais e buscar a presença dele. Em muitos lugares já não buscam a presença de Deus, estão preocupados com os sinais, preocupados com maravilhas. Nós vemos na face da terra muitas vezes igrejas cheias, mas as pessoas estão lá porque estão a ser aliciadas com alguma coisa, com uma água, com um lenço ungido, com alguma coisa. As pessoas acham que estão na presença do Senhor, mas tem que ter alguma coisa, tem que receber alguma coisa, tem que haver alguma coisa palpável para lhe manter naquele lugar. Precisamos de Deus. Moisés, ele falou: se a tua presença não for conosco, Senhor, não adianta. Nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus é que nos sustenta. A presença de Deus é que nos fortalece. A presença de Deus é que nos dá graça. A presença de Deus é que nos orienta. A presença de Deus é que nos guia. Sem a presença de Deus nós somos fragilizados. Sem a presença de Deus não conseguimos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos de Deus. Aleluia. Talvez até hoje tua vida tenha sido um fracasso, porque você não compreendeu que você precisa de Deus, que você precisa dele na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Ele precisa entrar naquela situação que tem causado dor, que tem causado angústia, que tem te colocado muitas vezes numa situação de dependência. É Deus. Precisamos abrir nosso coração e deixar o Senhor entrar. Deixa o Senhor entrar, o Senhor guiar, o Senhor conduzir. Porque Ele vai nos levar a um porto seguro. A presença de Deus nas nossas vidas vai nos trazer um gozo, uma paz que o mundo não consegue nos dar, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às crises, porque nós não estamos isentos disso. Precisamos da presença dEle. A presença dEle nas nossas vidas nos fortalece. Aleluia. Busque a presença dEle. Reconheça que Ele é na tua vida. Reconheça que Ele é na tua história. Reconheça o sacrifício que Jesus Cristo fez por ti na cruz do madeiro. E Ele nos chama. Vamos parar de buscar coisas. Por isso Ele disse na sua palavra: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas eu vou vos acrescentar. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Aleluia.